Fala, Berrecas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, eu, psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca, o nosso repórter de campo, Marco Argento. Fala pessoal, fala Berrecas, como é que vocês estão? Beleza? Tá se sentindo famoso já, Marco? Nossa, eu tô... A energia tá grande aqui, gente, minha nossa. Eu causo isso nas pessoas mesmo. É brincadeira. Mas o Marco tá assim porque hoje nós estamos em um lugar muito especial. Um lugar que vocês adoram, que vocês pedem a pessoa que é responsável por esse instituto direto lá no canal para nós, e a gente deixa ele maluco também tentando organizar as agendas, e já foi várias vezes lá. Nós estamos no ITCR Campinas para conhecer um pouco do instituto e também conversar com quem é? Com nada mais, nada menos do que Hélio Guilhardi. É isso aí, galera. Agora vocês vão vir com a gente conhecer um pouquinho do instituto e conversar com o professor Hélio. E aí, Lucas, quais são as expectativas, hein? Pode falar, pode falar. As expectativas são altas, hein, velho? Ai, Mas eu acho que todas serão superadas, e você? Nossa, eu acho que eu tô... Coração aqui é super feliz. E você quase não conhece aqui, né, Marco? Ah, eu não conheço, mas toda vez que eu venho aqui é uma felicidade imensa. O que você faz aqui, Marco? Eu sou um estagiário. Muito feliz, um estagiário muito feliz. Você é bem tratado, Marco? Nossa, exatamente. Reforçamento positivo a todo instante. Eu tô achando que você tá ganhando pra falar aqui bem do instituto, viu, Marco? Eu? Não, eu ganho muito carinho, muito carinho. Eu vou perguntar pro pessoal aqui pra ver se é verdade isso aí, hein? Ok, justo. Como vocês podem ver, estamos na recepção do ITCR e agora iremos apresentar o instituto para vocês. Olha só esse lugar, gente, tem arte para todos os lados, ó, vários quadros. Você que vai apresentar as pessoas e os lugares, viu, Marco? Eu que vou apresentar tudo? Ai, minha nossa, não, eu vou ter que chamar uma pessoa que conhece de fato tintim por tintim do ITCR. Quem que você vai chamar? Eu vou chamar, então, a psicóloga Camila Bernardini. Por favor, Camila, onde está você? Sejam bem-vindos. Entrem, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer conhecê-la pessoalmente, né? Prazer é meu. A gente se conhece de lives online. Não, e olha só, Marco, quem já apareceu já, Marco. Ó. Olha só quem está aí. Tudo bem, professor? Prazer em recebê-los. Prazer é nosso. E a gente não cumprimentou a Camila direito também, né, Marco? Por favor. Maravilha. Bom, vamos apresentar a nossa secretária. Isso. Silvinha, sorria. Professor Hélio, como é pra você estar na presença de famosos? Nossa, isso aí é para mim um privilégio. Não esperava com tanta presença. Tá vendo, Marco? Tá vendo? Falei que ia ser impactante para ele. O cinegrafista, o psicólogo, o assistente dele. O estagiário. Nossa, é toda gente boa. Bacana. Né? Vocês vão ver que aqui existem alguns quadros. A temática é praticamente assim, eu sou extremamente interessado em pintura naif. Aquela coisa original do pintor ingênuo. Esse é um exemplo. E como eu dei muitos cursos na Bahia, cada vez que ia para lá dar um curso em Salvador, eu trazia um quadro. Vocês vão ver que aqui... Tinha que comprar um assento só para o quadro. Né? Exatamente. Aliás, na minha sala tem um quadro maravilhoso também de um pintor de Salvador. Muito legal, bacana. Professor. Então, a gente dá uma alegria aqui para o ambiente com essa temática aqui, com quadros. Aqui tem um também, olha. Que deu o nosso grande cinegrafista, olha. Eu vou ajeitar aqui para você poder focar melhor. Olha, é uma pintura naif também, né? É isso aí. Mas a que devo a honra dessa presença tão ilustre? Então, nós viemos aqui encher um pouco o seu saco, né, professor? Conhecer um pouquinho do instituto. Ele é esvaziável. Viemos invadir as salas de supervisão e aulas também. Então, se alguém estiver em aula agora, nós iremos interrompê-los. É interessante. Aos sábados, quinzenalmente, os alunos presenciais, eles vêm até a nossa clínica e tem o encontro de supervisão. Então, nós vamos agora mostrar para vocês como é que eu atuo aqui para recepcionar os alunos. Combinado. Cada um tem o seu supervisor e estão numa sala, né? Nós temos hoje 2 salas funcionando. Camila vai em busca
do bis. Ah, eu vou pegar, porque isso faz toda a diferença na sua entrada. Essa é parte do nosso trabalho. É um reforço positivo, professor. Digamos SD. Ah, Quer dizer, quando a gente entrega, eles vibram. A gente fala que é reforço. No começo ele é SD. Não sei se eles vibram, eles falam, eles sorriem, eles querem abraçar. E é pra você pegar todas as reações, hein, Gabriel? Senão você vai ter demitido, hein? Olha a coerção, professor. E depois de tudo isto, eles comem. O que nós estamos reforçando? Me amarem, me valorizarem, me abraçarem. Você então, como pessoa. o truque é esse. Você dá o SD, você cria uma euforia e uma aproximação. Você está reforçando sua autoestima daí, professor? Mantendo, né? Mantendo. Porque a autoestima, embora seja uma coisa que as pessoas acham que é intrínseca ao ser humano, não. A autoestima é construída através de contingência e mantida. Uma pessoa muito amada pelos seus pais são capazes de dar afeto, carinho, valorização não contingente. Esses pais vão produzir autoestima. Aí a pessoa cresce, cai no mundo violento que nós vivemos, egoísta, capitalista, selvagem, etc. E essa figura agora, ela se junta a uma pessoa querida, vai formar um par de amor, vamos viver juntos. E ela é violentamente maltratada, menosprezada, desdenhada, ou seja, é uma relação de afeto, entre aspas, porque isso não é de afeto, né? É uma relação coercitiva. Onde vai parar a autoestima? Desaparece. Ou seja, a autoestima é construída e desconstruída, porque ela é produto de contingências. Sim. E é lamentável. Porque aquela pessoa que atua como um opressor, ela não só pune, ela demonstra de forma convincente para a outra pessoa que ela merece a punição. Então ela é culpada de ser maltratada, porque ela não sabe se comportar como deveria. Então é interessante, né? Acaba a autoestima e a pessoa não tem referência. Agora eu achei alguém que, diferente dos meus pais, aponta os meus defeitos. E a pessoa fica prisioneira desse jogo de controle. Por isso que é tão difícil construir a autoestima depois, na vida adulta. Muito difícil, mas é possível. Sim. Eu tenho um trabalho sobre isso. Por isso nós temos a terapia por contingências de reforçamento, né, professor? É um instrumento para ajudar nisso, né? Então, você conseguiu? Bom, O reforço natural. olha aí. Arbitrário, hein? Arbitrário? O bis é arbitrário. E a comida? E o gosto? Não, isso é incondicional. Mas é arbitrário, né? Natural é o seguinte, né? Ver vocês palpita meu coração. Iniciou respondentes condicionados. Aí nós começamos a conversar. A conversa é muito agradável. Como está sendo aqui? Mas um pouquinho você vai ter que me adotar, hein, professor? Não, isso aí já está adotado. Só falta a documentação. Então, aí é agradável. Então, o que mantém a interação é o reforço natural. É o que eu falo, é o que o outro fala, é o sorriso do outro, é o meu sorriso. Esse é o reforço natural, aquele que não é programado. Ele eclode da resposta. Estar com me faz bem porque com quem eu estou vem reforços naturais. Ele não precisa me elogiar. O elogio já seria um reforço arbitrário. Perfeito, hein? Perfeito. Aprendendo sempre. Ó, os alunos estão ali. Os alunos estão ali com a supervisora. A gente vai ter que entrar e eles não sabem o que está acontecendo aqui. Então eles vão ficar pasmos, né? Vamos lá. A gente vai deixar você entrar na frente, porque você que manda aqui, né, professor? Claro, vai ser a reação natural. Vai, Gabriel, vai na frente você para você pegar a reação do pessoal. Bom dia, gente. Nós estamos aqui para provar que vocês existem. Essa é a nossa supervisora do grupo. Vai lá, Gabriel. Vai lá. Vem para cá, Gabriel.
Eu estava explicando que isso que eu estou dando aqui para vocês. Uma coisa que ninguém fala, mas deveria falar, é que o SD, o estímulo discriminativo, ele é também um estímulo reforçador. Você pode instalar comportamentos só com SD. Bom, então, quando eu trago aqui o bis, vejam bem. Já vi a tremulação ali, hein, professor? Já vi, já. Tremulando. Quando eu trago o bis, vocês dizem, ele vai trazer um SD. É verdade. Que ao ver assim, já começa a salivar, então elicia, né? Isso, né? E depois vem o sabor, né? Mas, vejam bem, quando eu dou isso aqui, o que acontece com o coração de vocês? Bate forte, vocês sorriem para mim, né? Então vocês começam a emitir comportamentos que foram evocados pelo bis e pela minha presença. É um conjunto de SDs. Aí vocês me reforçam, elogiam, sorriem, dizem que estavam com saudades de mim. Vocês não falaram, mas podem falar. Todo mundo ficou tímido, né, professor? Exatamente. Então, vejam bem. Aí vocês comem o bis. O que agora o bis na boca, delicioso, está reforçando? Porque agora não é SD, é reforço. Ter me adorado. Ter me acolhido. Percebe? É difícil adorar o professor Hélio, né? Esse é o truque, hein? Esse é o truque, né? Bom, levanta-te. A Carla é uma dedicada supervisora nossa, está aqui ao vivo para provar que existe supervisor. Ela cuida de 1, 2, 3, 4 alunos. Tem mais? Algum faltou? A Yane é anjo, são 3. Esse é um anjo. Eu sou um anjo. O que é um anjo? Boa pergunta. Os supervisores são santos. E são, vamos dizer, rodeados de anjos que colaboram na supervisão. Então agora eu sei como é que meus pecados serão perdoados. Sendo anjo. E depois virando santo. Ensinando os alunos. Então, ela é a supervisora. Então, todo supervisor tem 1 ou 2 anjos, que são alunos já formados com a gente e futuros supervisores. Entendi. Eles vão vivendo essa experiência e vão se preparando para, num próximo semestre, ou 2 e tal, assumir assim. Como é ser anjo? É ótimo. Eu aprendo muito e pratico tudo que eu aprendi também nas aulas. Você acha a sua supervisora competente? Muito competente. Excelente. Simpática? Pra caramba. Agora, esses são os alunos. Então, se você quiser ouvir os alunos, eu acho que eles poderiam fazer um pequeno depoimento. É reforçador? Muito reforçador. Passou no teste, hein, professor? Aqui é controle de qualidade, hein? O que você tem a dizer sobre a sua especialização? Eu tô aprendendo muito. Eu adoro estar aqui presencialmente também com os colegas. A gente aprende muito, compartilha. As aulas são ótimas também. E eu tô adorando, assim. Qual que é o nome de vocês? Desculpa, eu não perguntei. Qual que é o seu nome? É Lucas. Meu xará. Beatriz. Beatriz? Fala seu nome. O meu nome é Ayane. Muito bem. A gente já segue lá no canal dos Berrecas no Instagram também, né? A gente vai marcar, pode ficar tranquilo. E a gente vai querer uma foto depois. Né? Porque nós somos famosos, né, Marco? Qual que é o seu nome? Eu sou a Lucineide. E o que você tá achando da especialização? É uma experiência maravilhosa. Eu já tinha feito a formação antes e eu estava esperando uma oportunidade para fazer a especialização porque é algo muito importante para a nossa prática clínica e exige dedicação também, porque é a teoria e a prática. Imagino. Sonho de consumo, né, Marco? E para você, qual que é o peso de ser supervisora? É uma delícia. É uma delícia. Os alunos são todos ótimos aqui, todo mundo é muito responsável. Mas esse lugar, eu tô achando que é um lugar bem diferenciado mesmo, porque tem anjo, tem santo e são pessoas adoráveis, professor. Como você criou essa... Não, a gente está fazendo, na verdade, um projeto utópico que é criar o paraíso na Terra. Eu tô percebendo. Todos os mandamentos, eles estão desenvolvidos através da fórmula princípios de comportamento. E nós também temos um poder sobre as pessoas que é o manejo de contingência. Então, a gente produz bons e maus comportamentos. Mas a gente enfatiza, assim, em enfraquecer os maus comportamentos e fortalecer os bons. Então, vamos criando um paraíso possível. Um paraíso comportamental.
Possível. Tanto é que hoje a gente vai até comer pastel. O paraíso existe? Aqui. Venham para o ITCR Campinas. Agora eu queria fazer uma pergunta conceitual. Vamos lá, hein? É o seguinte, todos fizeram um depoimento, Certo. certo? Então, eles estão falando o que eles pensam, o que eles sentem. Então, isso é um comportamento verbal oral. Certo. Mas fica a pergunta, é comportamento verbal oral puro? Quer dizer, eles estão falando exatamente o que eles sentem, estão sob controle dos seus sentimentos, ou é um comportamento verbal, no caso seria um tato verbal puro, né? Ou é um tato verbal oral distorcido, na presença do Hélio, na presença da supervisora, na presença de uma equipe que está nos visitando, a gente deve se comportar como pessoas agradecidas, pessoas que se sentem bem. Então, eles não estão descrevendo o que sentem, eles estão querendo agradar quem ouve. Olha só, hein, professor. Aí seria um tato verbal distorcido. Mas aí a gente já combinou que vai filmar depois, na hora que você estiver longe. Essa parte ia ter depois no vídeo. É um bom controle experimental, mas ele tem uma falha. Qual? Você não consegue provar para eles que eu não terei acesso à gravação 2. Olha só. Mas eu sou traíra, professor. Eu sou traíra. Eu ia mentir. Ia ser tato distorcido puro. É puramente distorcido. Agora, tem uma outra possibilidade, né? Como são pessoas educadas, vêm de famílias respeitáveis, com bons valores, há uma terceira possibilidade. Pode ser um tato verbal puro, que seria o ideal. Falou a verdade. Pode ser um tato verbal distorcido, é bajulação. Agora, o que eles falam, eles aprenderam com seus pais, com seus professores. Então, na verdade, também é um intraverbal. Sim. Então, intraverbal é comportamento que eu emito aprendido com o comportamento verbal do outro. Certo? Mas ele pode, um intraverbal, então, por exemplo, eu encontro uma pessoa na rua que é minha conhecida. Oi, tudo bem? É um intraverbal porque me ensinaram. Quando você encontra alguém conhecida, você cumprimenta com mais efusão. Se não for conhecido, você é mais discreto. Bom dia. Tudo bem. Professor, e depois que a gente se torna psicólogo, a gente aprende a não fazer essa pergunta para as pessoas, né? Não deve. Tudo bem? Ih, rapaz, não tô bem não, hein? Não pode. Porque aí ele leva a sério a pergunta. Então, veja bem, mas às vezes o que eu aprendo é intraverbal, mas ele pode ser um tato verbal, porque eu realmente sinto o que estou falando. Bom, uma pequena aula sobre comportamento verbal. Não existe palavra que não possa virar aqui conhecimento com o professor Hélio Guilherdi. Tá vendo por que você deve estudar no TCR Campinas, né? Professor, depois eu quero meu Pix, tá? É uma das alternativas. Agora eu pergunto, o Pix, você que é um estudioso de reforço, o Pix é um reforço natural ou arbitrário? Depois da aula, agora eu entendi que é um reforço arbitrário. Perfeitamente. Gostoso, forte, mas arbitrário. Passou no teste, Marco. Passei no teste, vou ganhar o Pix. Bom, nós vamos nos despedir. Eles estão bem, por que eles vieram aqui? Eles estão fazendo o que mesmo? Uma visita. Pronto. Conhecendo o TCR. Isso. Eles resolveram gravar as coisas boas do Instituto. As coisas ruins, ele não as grava porque nós não as temos. Mais ou menos isso. Ó, professor, tô achando que alguém vai chamar a gente pra conversar depois, viu? Mas pode deixar que eu te conto tudo, tá, professor? Fica tranquilo. Tá bom. Um beijo. Obrigado, gente. Tchau. Boa aula. O que é isso aqui, professor? É outra sala de atendimento. Cada terapeuta que trabalha com a gente organiza a sala do seu gosto. O padrão, em geral, é um lugar para o cliente se sentar, geralmente é aquele sofá, e um sofá onde o terapeuta fica de frente para o cliente. Né? Agora, móvel, quanto móvel vai ter, etc., isso tudo cada um decide. Então, essa sala é a sala de uma das colegas nossas. Bacana. E as obras de arte estão presentes, então, na maioria das salas aqui, pelo visto. Você viu? Sim. Você que, por exemplo, quem organizou a decoração da sala já pegou clássicos, cópias de quadros famosos. Aqui lá está a ponte de Monet, né? A ponte, Quer filmar de frente, ponte Gabriel? japonesa. Passa por aqui, vai lá.
Vão até a minha sala, então? Mas a gente sabe que tem uma coisa muito interessante no caminho para sua sala também, né, professor? Qual seria? É o que você contou pra gente a hora que a gente chegou aqui. Ah, temos. É. A sala de espera. Finja que você é cliente. Então, comportamentais. ela é uma modelo especialmente convocada para estar aqui. Não tem nenhum problema psicológico, uma beleza dessa, uma juventude. Ela não tem problema nenhum. Então, ela é uma fake cliente. Mas o cliente fica aqui esperando, o terapeuta vem, né? Então, seria mais ou menos o seguinte, né? Eu venho da minha sala, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu abusar um pouco dela, né? Pronto, né? Então, do cliente não, né? Dela. Tá certo. Bom, vamos então em frente? Vamos? Vamos lá. Tá pegando tudo aí, Gá? Marcos, se você deixar em algum canto, pode deixar, depois a gente pega. Nós temos um mascote, que é o Roy. É o ratinho, uma artista É plástica. o primo do Berrequinha. Berrequinha, é uma artista plástica, fez, ele é de metal, né? Tem em 2 versões, né? Que bonito. Certo? Bom, então tá aqui. Isso aqui é um protótipo de uma caixa de Skinner. Ela é mais moderna, não foi a que eu usei na minha formatura. Minha formatura era uma caixa construída pelo IBEC, que era um departamento, vamos dizer assim, semi-industrial, que produzia equipamentos, né? Então, naquele tempo, depois eu expliquei o que é isso aqui. Naquele tempo, quando nós viemos para fazer o nosso laboratório, as caixas eram protótipos, eram as primeiras. Então, elas não eram entregues completas. Por exemplo, essa caixa aqui, ela tem... Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Tem a parte de cima dela que tá enroscando aí, né? Isso, Ela tem acoplada no teto aqui dela, tá vendo? Uma lâmpada. Que era para funcionar. Aqui, então, o animal está trabalhando, ele pressiona a barra, né? Ele pressiona a barra. Vamos ver se abre aqui. Bom, tem uma técnica para abrir, porém isso aqui eu não conheço muito. Ele pressiona a barra e quando é para fazer o trabalho de discriminação, acende essa luz. Então a luz ilumina, luz e escuro, né? Quando veio as nossas caixas, não tinha essa parte aqui, porque ainda não tinha sido fabricada ainda a luz, como tem aqui agora no recurso, né? Então o que nós fizemos? Eu era um monitor responsável e o meu professor, o Luiz Otávio, disse o seguinte: nós precisamos fazer os experimentos de discriminação e está chegando o dia. Eu falei, tudo bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu morava numa república, né, aqui em Campinas, e na república, eu e outros colegas, nós tomávamos leite em pó, e era o leite em pó da época que a gente, vamos dizer, primeiro era o leite Glória. Então eu recolhi todas as latas de leite Glória que estavam lá jogadas pelos cantos da república, né? Coloquei uma lâmpada dentro da lata, saiu um fio que ia para a tomada, então a lata ficava em cima, acendia. Você fez a adaptação da caixa de Skinner, professor. Exatamente. A parte de descarga era SD Glória. Eu não sei se os gatos conseguiam ler isso ou não, né? Ele viu uma caixa de Glória já... Agora, mas isso é para mostrar como a gente era também artesão. A gente amava tanto o que fazia que a gente ia fazendo o que era necessário. Variabilidade comportamental, né, professor? Já que está na época da Copa do Mundo, o laboratório, na minha faculdade aqui na PUC Campinas, ele foi montado no mês de julho de 66. Primeiro semestre as gaiolas não tinham chegado, então foi dado um curso conceitual só, não era análise de comportamento. Aí durante as férias chegaram as gaiolas, a gente montou um biotério, a Faculdade de Medicina forneceu para a gente 40 ratos adultos,
ratos brancos, né? E eu cuidava do biotério e cuidava dos ratos, controlava privação, etc. E também cuidava da procriação. Aquela primeira geração foi doada as gerações seguintes eram produtos de cruzamento dentro do nosso biotério. Eu cuidava disso tudo, né? Então, veja como é interessante o amor que a gente tem para as coisas. Em julho, estava ocorrendo a Copa do Mundo na Inglaterra. E o Brasil foi muito mal. Então, eu e o professor montando, e liga aqui, corta fio ali e tal, e o Brasil perdendo para Portugal. Foi eliminado... Qual ano que era, professor? 66. Foi eliminada nas preliminares, na primeira rodada. E Eusébio marcou 2 gols. Eusébio era o centroavante mais importante de Portugal e muito competente, né? Tão competente que conseguiu nos eliminar em 66. Foi competente demais, né? Então, veja bem, nós trabalhando e ouvindo rádio. Né? Coisas do futebol e da psicologia. E o que é isso aqui? Veja bem, o Skinner escreveu Ode to. Sim. O Ode to na verdade, um livro que é to, porque é o 2, porque existe o Ode one, de Thoreau. O Ode one não tem nada a ver com o Skinner. Tanto que o pessoal que gosta de Thoreau, que valoriza a produção dele, ele era um ativista que questionava a opressão, regras injustas do governo. Ele era desobediência civil. Ele foi um baluarte disso. E ele morava lá em Boston, nas redondezas, onde era um bosque. Ele construiu uma cabana, eu fui conhecer lá. A cabana tinha 3 por 2 metros. E ali ele viveu uns 2 anos. Sozinho, isolado, né? E ao lado desse bosque tinha um lago chamado Odem. Por isso que o Odem. Tanto que não é o Odem One, é o Odem. Daí que surgiu o Odem. Então, o Odem é a vida no campo livre de regras impostas pela sociedade capitalista, dita democrática. Ele fazia um questionamento existencial de vida em relação às contingências coercitivas da sociedade, né? Pois bem. Bom, aí eu fui conhecer lá, certo? Fui conhecer e no bosque tem uma folha que predomina ali, né? Que lembra a folha que é símbolo do Canadá. Isso que eu ia te perguntar, que eu vi. Exatamente, ele lembra, né? Então, o bosque é repleto disso. Então, o que eles fazem lá? Eles pegam a folha, eles cobrem com uma camada dourada, no metal. É a folha mesmo aqui, então? É a folha recoberta. Nossa, que legal. Nossa, que bonito que fica. Ficou bonito, né? Então você tem a lembrança de Walden, professor? Então eu tenho do Walden. E o Skinner, a produção dele foi principalmente lá. Deixa eu por aqui mostrar, deixar visto aqui os nossos menininhos, né? Então, o Skinner morava em Walden. Morava em Boston. E aí, foi aí que ele se inspirou e escreveu o Walden 2. E o pessoal assim, mas ele corrompeu. Não é que ele corrompeu, é outra coisa. É só o mesmo nome. Ele usou como inspiração. Como inspiração o nome, né? Bom, aqui são aparelhos de controle, etc., mas isso não tem muito a ver. Isso aqui isso aqui é homenagem de formatura. Os alunos me convidaram para separar ninho, essas coisas. Mas o mais importante, tudo é importante, né? Aqui tem, vamos por aqui mais a luz para ficar mais fácil de ver. Vê se você consegue. O que é esse documento, professor? Isso aqui é o seguinte. O pioneiro, quem trouxe a análise complementar para o Brasil foi o Fred S. Keller, né? Pois bem, em 94, ele estava com 95 anos, já estava aposentado há mais de 20, né? Mas ele sempre foi um símbolo vivo dentro da análise do comportamento. Porque, diferentemente do Skinner, o Keller era uma pessoa extremamente charmosa, acolhedora,
um sorriso inconfundível, um acolhimento assim. Ele era, vamos dizer, uma fonte contínua de reforços naturais, né? Bom, então ele é muito querido, né? E eu era presidente da BPMC nesse período. Então eu resolvi convidar o professor Keller, agora com 95, para reencontrar os seus alunos originais. Carolina Boria era viva, Maria Amélia Matos era viva, João Cláudio era vivo. Então, e outros, né? Aí tinha filhos do Keller, filhos intelectuais, tinha netos, bisnetos, né? Eu, no caso, eu era neto. Tinha a primeira geração, que é a Carolina, o meu professor era, vamos dizer, filho da Carolina, e eu, filho do Luiz Otávio. Você era um brotinho, professor? Ah, eu era, né, naquela época, 66, estava com 20 anos. Não, 46, 66, eu estava com 20 anos, né? 20 anos, exato. Fui já de 20 anos, né? Pois bem, aí liguei para o Keller. Ô, professor Keller, eu sou presidente aqui da associação, expliquei para ele, né? Aqui também nem tinha celular, telefone Vários mesmo. momentos quando alguém não sabia que era Hélio Guilherme, hein? Ou ele já sabia? Eu já sabia. Eu já sabia. Naquela época também. Ele diz aqui, né? Hélio Guilherme, ele sabia. Hélio. Eu já tinha tido um contato pessoal com ele nos Estados Unidos antes, mas isso é outro assunto. Ainda né? tem um querido Hélio aqui. Não era qualquer coisa, não. Então vejam bem. Aí, professor Keller, nós estamos pensando aqui trazê-lo para encontrar a sua descendência na análise de comportamento, como isso cresceu, você gostará de ver isso, etc. Então, aí, meu querido, a gente já está tão velho e eu não vejo condições de sair daqui, 95 anos, até o Brasil, uma viagem muito longa, blá, 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 né? Esse blá, blá, blá eram justificativas corretas, né? Aí, né, eu pensei, bom, agora aqui só temos uma possibilidade, tentar estabelecer um controle de estímulos. Então, ao não dele, eu disse, o não dele foi um SD para uma nova... Professor Keller, é um primeiro contato, a gente precisaria pensar em mais pormenores, ver o que é possível. Daqui 15 dias eu volto para falar com o senhor. Então, o que eu esperava nesse período? Um arrefecimento de respostas fóbicas de medo, de preocupação. E memórias começam a funcionar como SDs e estímulos reforçadores. Eu vou ver os brasileiros, eu vou ver a Carolina. Vou tomar uma caipirinha. Como é bacana aquele país, etc. Bom, 15 dias depois ligo eu. Professor Keller, olha, Hélio, eu realmente fiquei muito animado com a ideia, mas há problemas, né? Quando a gente é criança, os pais da gente dizem o que a gente pode fazer e o que não pode. E quando ele já é idoso, os filhos dizem o que a gente pode fazer ou não. Eu até pensei que se meu filho me acompanharia, mas ele tem compromissos, né? No período que você está me convidando, ele não vai poder me acompanhar. Então, eu não tenho com quem ir, que me dê uma certa segurança. Professor Keller, mas já houve um avanço, o senhor já está pensando com mais sabor sua nossa visita e tal. Olha, não vamos fechar nada, daqui 15 dias eu volto a ligar. Mais controle de estímulo, então. Faz parte da programação. É a análise do comportamento na prática. É levá-lo no nível encoberto a ficar sob controle de SDs e estímulos reforçadores da história dele no Brasil. Bom, então, agora, novos 15 dias, liguei. Professor Keller, olha, tem uma boa notícia. A Dona Francis é a esposa dele, né? Ela era 10, 12 anos mais nova que ele e tal. Se animou, ela disse que me acompanha. E eu vou. Professor Keller e tal, que maravilha e tal. Tanto que veio, né? Aí eu disse para ele, professor Keller, não venha, não escutando, eu falei, o senhor não tem que se preocupar com nada, de preparar, escrever um artigo, nada. Se o senhor quiser, o senhor faz assim, dá um alô para a plateia e é o suficiente. Ou o senhor lê um trecho de um artigo que o senhor já publicou. O seu trecho, o Goodbye Teacher, publicado em 68,
ele é muito conhecido aqui. Eles gostariam de ouvi-lo falando sobre esse artista. Não precisa, eu vou pensar. Aí o professor Kelly veio, deu tudo certo, e eis que ele prepara um texto de 13 páginas, datilografado. Se vocês olharem aqui, entendeu? É o texto original, datilografado. Nesse quadro estão armazenadas 13 páginas. Eu coloquei a primeira. Professor, para quem não sabe o que é datilografado, porque tem pessoa que é da tecnologia e não sabe, né? Bom, mas se não sabe, eu posso mostrar o instrumento que a gente datilografa. Perfeito. Vamos até a minha sala. Perfeito. Vou na frente, vou invadindo, hein, Gabriel? Essa é a minha sala, né? Bom, tá aqui. Mostra onde que se datilografam, né, professor? É isso aqui, ó. Essas são as teclas, você aperta, tem um... Olha lá, vamos ver, dá um close aqui. Professor, qual MacBook que é esse? Tá vendo? Bate. E quando vai batendo, né, vai o papel. Essa máquina foi onde foi datilografada a minha tese. Tá vendo, gente? Que eu apresentei na USP, meu orientador foi a Maria Amélia, em 75. Tese de mestrado, né? Bom, aqui é a minha sala, né? Então, esse é o lugar onde eu sento. Fake client, Camila, come here. Então, eu fico diante de... A Camila treinou bastante para esse papel, né? Ah, sim. Pega de surpresa, coitada. Então, ela vai falar dos problemas dela, os problemas comportamentais dela, as dificuldades, e a gente vai conversando. Então, o procedimento é basicamente esse. Ô, Camila, quais são os seus problemas, Camila? Depois você vai explicar pra gente como é que você entende aqueles escritos lá, mas isso aí eu vou dar spoiler não. Depois a gente vai mostrar. Eu tô com uma certa dificuldade em dar conta de escrever os textos. Vamos aproveitar agora para lavar roupa suja, gente. Vocês podem olhar aqui, eu fico sentado aqui numa situação extremamente confortável. Controle de estímulos, eu gosto de estar aqui. Mas olha a imagem que eu fiz. Isso aqui é um quadro também, né, de um artista de Salvador, né? Uma coisa maravilhosa, é a vista aqui do mar, é a vista da Cidade Baixa. Aqui à esquerda nós temos lá o mercado municipal e a parte alta. E aqui no meio, parece uma coluna, é o elevador Lacerda, onde a população sobe para a cidade alta, vem para a cidade baixa, a população mais simples, assim, os trabalhadores de serviços, em geral moram na região mais baixa, e lá em cima é uma região mais, vamos dizer assim, mais privilegiada. Esse foi de uma de suas viagens? Foi fruto de uma das minhas viagens, sim. Mas claro que eu não trouxe no avião montado, né? Eu comprei lá, enrola e depois eu remonto aqui. Eu adoro coisas antigas, isso quer dizer, eu me adoro. mas eu já adorava coisas antigas antes de eu ser parte das coisas antigas, né? Então você vê aquele relógio, né? O cuco que vocês escutam na live é parecido com esse, professor? Esse aí é primo dele. Eu tenho um aqui em casa. Esse armário aqui também, olha, é um armário, né? Esses quadros são aquarelas da mãe, é uma artista importante aqui em Campinas, da mãe de um cliente meu, né? Tem aqui um relógio também. Ele não só marca a hora, como ele marca também o dia da semana. Marca os minutos, né, professor? Os 31 minutos. 31 minutos, exatamente. Então são os dias da semana, né? Bom, então, basicamente, esse é o contexto, né? Aqui tem a minha biblioteca. Bom, essa é uma biblioteca. Em casa eu tenho enxurradas de biblioteca, porque colecionar livros é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu estava comentando com vocês, né, que a minha filosofia, assim, em todo lugar da minha casa tem um livro marcado. Na cozinha tem, no banheiro tem, no outro banheiro tem, no meu quarto tem, na varanda externa tem, no banheiro de baixo tem. Ou em suma, todo lugar tem um livro semi-aberto, né? Porque a minha filosofia é o seguinte, né? Não é tão importante a gente ler
todos os livros, ou ler um livro completo. É claro, se você tem tempo, pode ler, não é proibido, né? Mas o meu raciocínio é o seguinte, se eu tiver obras de pessoas assim significativas, então vocês veem aqui, eu tenho Pavlov ali, eu tenho uma coleção das cartas do Van Gogh, das cartas do Van Gogh, em 3 volumes. Van Gogh não é só um pintor genial, como ele é um ser humano genial e super culto, uma coisa que não é muito explorada, né? Eu tenho aqui uma biografia volumosa do Pavlov. Pavlov foi quem me trouxe para a psicologia. E que achamos muita semelhança, inclusive. Depois iremos contar para você essa parte. Depois você conta, daí você conta para eles, né? Tem livros aqui da coleção, por exemplo, Os Pensadores. Aqui é um livro do Skinner. Gozado que quando essa editora publicou, ela publicou no mesmo volume Skinner e Piaget. E qual que é o outro, professor? Eu sei que tem um engraçado aí também. E outro é o Pavlov e o Freud. Tudo a ver, né, professor? Como é que é? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Não, são gênios da psicologia, todos, né? Bom, então, vejam bem, a minha filosofia é a seguinte, né? Bom, eu tenho aqui também os livros da psicologia. Aqui, vejam bem, Elementos da Psicologia do Thorndike. É um livro, né? Vamos ver o ano de publicação para vocês não ficarem... Esse é da primeira edição. Não é da primeira, é a segunda edição, por sinal. Segunda edição, tá certo? 1907. Deixa eu mostrar para você aí, ó. A caixa problema tá aí, professor? Nesse livro? Não, tá, dos gatos, né? É que ele trabalhava com gatos. Professor, mas essa história do Thorndike tem uma relação importante com a sua também. Parece que os ratinhos estavam contando aí. E tem uma contribuição importante do Thorndike, então. Thorndike tem. Olha aqui. Esse artigo, esse livro aqui, é um livro escrito pelo Keller. A definição da psicologia. Ele vai fazer uma definição comportamental da psicologia, né? Esse é o Keller, né? Ele vai falar de escolas da psicologia. Ao ano de publicação aqui, quer ver? 1937. Nem eu tinha nascido. Faz um pouquinho de tempo só, né? Bom, então são obras assim, vamos chamar praticamente históricas, né? E eu fiquei curioso para saber qual que é a história do professor Hélio com o Thorndike agora. Tem um behavior chamado Gates. É pouco conhecido porque ele era um da equipe dos 1925. Né? Gates. É pouco conhecido, mas ó, o cara tem ó. Produzia bastante conhecimento. Ele está intacto, hein? Quer ver? Mas a minha filosofia com relação a ter livros é o seguinte, né? A gente nunca vai ler tudo. Tem umas fotos, vamos ver se... Né? Aqui é para analisar o significado das expressões faciais. Então, era feito um experimento. Porque se acreditava que através da expressão facial você conseguia descobrir sentimentos, você conseguia descobrir personalidade, né? Então havia, uma época, houve estudos desse tipo. E eram estudos experimentais, tem a foto, a pessoa responde, está sorrindo, está alegre, está triste, né? Só que não havia a consciência de que as expressões podem ser produzidas por diferentes contingências. Eu posso estar com uma cara amuada, estou fazendo um exercício, ou estou triste. Ou seja, o problema das contingências não eram claros, então. Então, o rosto depende de que contingência está prevalecendo na hora que você fotografa. Bom, isso é um detalhe, né? Bom, eu estava falando para vocês sobre livros, né? Então, eu tenho também uma preciosidade. Esse livro é de 59. É uma série de 7 volumes chamado Psicologia, um estudo de uma ciência. Diferentes autores. No volume 2
tem um artigo que foi escrito pelo Skinner. O que é pitoresco aqui é que ele conta como é que ele foi desenvolvendo a metodologia de trabalho com ratos. Porque, na verdade, o rato diante da gaiola, diante da barra, ele pressiona a barra. Isto é um labirinto mínimo. Quer dizer, você tem um labirinto que é um corredor ou várias entradas e saídas que o animal percorre e afinal ele tem acesso ao alimento. Só que quando ele chega e come, o experimentador tem que pegar o animal e pôr na origem de novo. Sim. Certo? Então ele pensou assim, e se eu reduzisse o tamanho do labirinto? E se eu reduzisse mais o tamanho do labirinto? E se eu reduzisse mais ainda e o labirinto fosse só uma resposta? Pressão a barra. Tem uma vantagem. Quando ele termina o labirinto, que é pressionar a barra, ele está pronto para começar de novo. Essa foi a grande sacada, porque antes o movimento do animal era imposto pelo experimentador. Ele tinha que intervir. Tem que intervir. Então você não podia falar em frequência, você podia medir tempo, menos tempo está aprendendo, menos tempo. Aí eu escrevo, não, eu quero que ele tenha a liberdade de andar no labirinto, andar de novo no labirinto, andar de novo. Então, essa foi uma coisa genial. E aqui no final aqui tem várias, e no final aparece a primeira piadinha a respeito dos ratos. Já existiu humor nessa época, tá vendo? Olha os berrecas aqui. Então, já existia uma semente aqui. Aqui um ratinho está falando pro outro, toda vez que eu aperto a barra ele me dá água. Ele condicionou o experimentador. Essa é a mensagem. A sacada. Né? Agora, em relação à abundância de livros, né, eu tenho uma filosofia que eu comentei com vocês aí nos bastidores, mas eu repito, né, que é o seguinte, né, para mim é importante ter muitos livros de autores importantes, não só da psicologia. Tem da filosofia, Spinoza, eu sou um fanático por Spinoza, por exemplo. Né? Tem vários, né? E eu penso o seguinte, o importante não é ler todos os livros inteiramente. Então eu dou como exemplo, né? Eu tenho, sei lá, 2, 3 mil livros, sei lá, não parei para contar. Mas digamos que eu tenha 1000 livros. E desses 1000 livros de autores que têm o que dizer, nada de autoajuda, tem o que dizer, digamos que eu tenha folheado e lido pelo menos uma página de cada um. Eu terei lido 1000 páginas de alta literatura, de autoconhecimento. E claro que no passar do tempo você lê muito mais do que 1000 páginas, mas é apenas um exemplo. Eu não preciso ler o livro inteiro. Nesse aqui eu só li o artigo de Skinner, onde ele conta o desenvolvimento dele como cientista. Já me inspirou para 1000 coisas. Sim. Inclusive controlou meu comportamento dentro do consultório, né? Então, colocar a lata de leite Glória é uma forma de fazer parte da construção da gaiola da Skinner. E agora a lata de leite Glória vai inspirar outras pessoas. Exatamente. Você está passando a corrente para frente, professor. Exatamente. E Marco, agora é com você a pergunta pro professor, vai lá, Professor... pra gente caminhar pros finalmente para liberar ele. Porque antes mesmo de ter contato com o Skinner, parece que, e antes mesmo da monitoria na PUC, parece que houve uma inspiração também envolvida com Thorndike, Pavlov, um experimento com sujeitos experimentais um pouco diferentes e criações importantes. Na verdade, o professor que mais me marcou no ginásio, vamos dizer, 10 a 14 anos, foi um professor de ciências. O professor era magistral. Eu tenho muito do estilo dele. Ele dava conceito e dava exemplo. Dava conceito e dava exemplo. Para fixar. Para fixar. Muito culto e muito sereno. Então, o professor Célio. Então, eu falei, é isto que eu sou. Um interessado na natureza. Eu nunca tive uma predisposição para coisas metafísicas.
Desde a infância não me importava Deus, eu achava isso é história, eu não tinha, eu não cheguei assim a me envolver com essas coisas. Para mim elas não tinham um significado, não, minha família era católica, depois teve um período espírita. E quem te conhece vê que você é uma pessoa bem espiritualizada no jeito de agir com os outros, né? Então, no sentido de... Eu sou um humano, Sim. preocupado com os humanos, Sim. e essa é a minha religião. Pois bem, mas voltando, né? É. Aí eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, voltei, meus colegas tinham feito o vestibular, porque eu voltei 6 meses depois que eles se formaram, porque eu peguei meu terceiro ano, fiz nos Estados Unidos intercâmbio. Tanto quando eu voltei, meus colegas já tinham feito as suas faculdades, entrado, e agosto eu estava assim, o que eu vou fazer da vida? Aí um amigo meu, na minha cidade, o João Serapião, ele fazia o curso de escola normal, que era um curso profissionalizante de terceira, ao nível de colegial, e que dava diploma para que os formados dessem aula em escolas públicas ou em escolas para crianças e assim por diante, né? E ele fazia assim, vai abrir em Campinas um curso de psicologia o ano que vem. Eu estava em 64, agosto de 64. Vai começar em março de 65. Olha, e a estrada Campinas, Salto Campinas, está nova. Enquanto eu estava fora, foi inaugurada, era estrada de terra, agora é uma estrada... Em 40 anos, nós vamos lá, a gente vai e volta todo dia, fazemos um curso. Aí eu falei, pode ser. Tô aqui mesmo, né? Pode ser. Eu falei, e como no curso da escola, uma das matérias era psicologia, eu tinha estudado muita psicologia. E como eu fiz o científico, eu não tinha nada de psicologia, só ciência, física, química, matemática, aquelas coisas todas, né? Então, ele falou, eu vou dar para você, eu vou prestar um livro para você ler. Né? Tá aqui. Ele me deu um livro, né? Que eram assim, experimentos da psicologia, né? Os principais. Então, eu, por acaso, abri, experimento com um cachorro. Pavlov. Vamos ver. Uma lógica total. É psicologia. Ou seja, não era a psicologia, era a psicologia de Pavlov, que me cativou. Vamos fazer. Daí eu entrei nessa época já. Já fui ficado aí. Tanto que no primeiro ano eu fui monitor do professor de fisiologia. Entrei lá, ele percebeu que eu tinha um certo talento para fisiologia, então ele me chamou para ser monitor dele, em troca de uma bolsa de estudo. Então eu não paguei nada na faculdade por causa disso. Eu era monitor. E eu falei para ele estudo e falei assim, esse negócio de fazer essa cirurgia aí, isso é muito fácil de fazer. O animal nem sofre muito. Ele era anestesista. Eu falei, bom, então eu vou fazer o experimento do Pavlov. Ele falou assim, eu vou arrumar para você um cachorro, ensino você a anestesiar, como é que você faz a cirurgia, só que no primeiro você vai ter que aprender a anestesiar, fazer algumas incisões no cachorro, ter acesso ao estômago dele, vai ter que aprender essas coisas, para depois nós fazermos a cirurgia que o Pavlov fez. Isso é muito simples. Semestre que vem vamos fazer isso. Fui lá no marceneiro, fiz aqueles aparatos que amarram o cachorro de madeira e tal, levei lá, e o professor então, peguei alguns colegas, né? Quase perdemos ele para medicina. Quase. Aí o professor me orientou e supervisionou a primeira cirurgia no cachorro. Depois o cachorro foi sacrificado. Mas eu já comecei a aprender. Um mês depois, o professor pediu demissão do curso por problemas pessoais. Então eu perdi o assessor para assuntos pavlovianos. Então foi frustrado aí. Aí no segundo ano, antes de começar o curso de operante, que vai começar em agosto, eu falei em julho, Brasil jogando com Portugal e tal. No primeiro semestre, o professor de psicologia deu para nós o seguinte:
o mesmo livro que eu tinha pegado lá com o João, meu amigo. Os principais experimentos clássicos que marcaram a psicologia experimental. Um dos capítulos era do Pablo, que eu já conhecia. Aí ele sorteou. Falei, bom, agora eu vou sortear entre os alunos aqui e vocês preparam um seminário. O que caiu para mim? Thorndike. Fechou o ciclo. Eu estava com o Pablo. Você acredita em coincidência, professor? Essa foi. Você acredita em destino, né? O que determina as coincidências é outro assunto. Fantástico. Bom, aí quando eu li e vi o experimento do Thorndike com os gatos saindo, mas eu também tinha conhecimento dos labirintos com os ratos. Os outros estudos, alguns trabalhavam. Então, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o seminário e eu vou fazer um labirinto. E vou fazer o seguinte, o Thorndike só ensinava o gato sair mais rápido da gaiola. E eu pensei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar um pintinho a percorrer o labirinto e vou pegar, dois ou três, um pode morrer no dia da apresentação, tem um problema. Então, eu vou fazer 2 pintinhos, vão ser treinados a percorrer o meu labirinto. Eu fiz o labirinto de madeira, preguei, serrei, fiz tudo lá e tal, né? Fiz. E 2 pintinhos, irmãozinhos ali dos dois, não vão ser treinados. Então eu vou mostrar para a classe o seguinte. Era o sujeito de controle. Entendeu? Então no dia do meu seminário, eu vou fazer uma apresentação para vocês, tal, apresentar a parte teórica, e aí o meu pintinho titi. Super treinadinho. E o labirinto era grande. Peguei o segundo treinado, titi. Aí eu peguei os outros 2. Puta confusão. Pulavam na beirada pulavam no balcão, quer dizer, estava demorando. Bom, então o meu amor pela pesquisa foi surgindo assim naturalmente, né? Aí, eu que era monitor de fisiologia, o professor de fisiologia experimental percebeu que eu tinha algum talento, tanto essa experimentação foi um exemplo, né? E ele pediu, então, para a universidade me dar também a monitoria do curso dele. Daí, eu saí, o professor tinha ido embora da fisiologia, eu saí da fisiologia e fui para a análise do comportamento. Pera aí, pessoal, o vídeo não acabou ainda não. Tem as cenas pós-créditos, exatamente. Para a nossa sorte. Cá estamos. E tudo se deve às consequências? Tudo se deve às consequências. Olha, professor, eu sei que tem muito mais coisa, né, que daria pra gente conversar hoje, mas eu acho que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai conhecer um lado da sua história que poucas pessoas têm acesso. Né? Porque a gente estava conversando até com a Camila lá fora, parece que ninguém nunca gravou com você desse jeito, assim, no seu habitat natural, né? Nós invadimos o seu espaço, né, professor? E, quero agradecer de antemão já, né, a possibilidade de estar aqui com você no ITCR, de você abrir um pouco da sua vida para nós. Espero que consigamos gravar mais vídeos aqui, né? A gente, assim, mora longe, mas não tanto. E agora que tem o Marco também, que é nosso Berreca de Campo, ele vai poder produzir conteúdo para nós. A gente vai colocar lá no canal dos Berrecas também. Só para ensinar a apertar a mão firme. Né? Tem que ter convicção, entendeu? Ter personalidade quando Mas cumprimenta alguém. eu vou ensinar para ele agora. Agora é mão calejada, mão de marombeiro. Agora ele vai... E olha que ele é o Tarzan, hein, professor? Que isso, Marco? Você acredita? Como assim o Tarzan não aperta a mão forte, né? O que ele não contou, né, que para ele subir lá no cipó, tinha um negócio por trás que erguia ele, não sei onde ele prendia. Mas isso não pode falar. Não, eu que subi ali no cipó. Não, ele subia. Não, quando precisa ele vira competente. E Marco, agora com você o fechamento, Marco. Pessoal, isso, estar aqui com o Hélio é sempre uma alegria, estar presencialmente, então é fantástico. Com o Lucas, obrigado. Gabriel, Camila aqui, estar com vocês pessoalmente é de fato incrível. Poder revisitar a história, poder estar aqui vivendo e fazendo parte da história. E vocês mostrem um close nosso cinegrafista, porque ele merece. Exato. A gente vai mostrar depois. Falando de história, de fato. Perfeito. Trocou até de roupa para vir aqui, né, professor? Não mostrá-lo seria uma sacanagem, né? Mas ele tá bem apessoado. Fantástico. De fato, olha, a sua contribuição para a ciência, para a análise do comportamento, para a psicologia, para todos que estamos aqui, a sociedade Bom, eu agradeço a oportunidade de transmitir essas minhas memórias para vocês. Tem algum recado para deixar para os berrecas que nos assistem e gostam muito do seu vídeo, professor? Continuem divulgando
análise do comportamento. Continuem divulgando o biênio radical. As pessoas não têm, de um modo geral, mesmo os analistas de comportamento não têm noção de quanto ainda nós podemos nos beneficiar dos escritos de Skinner. São escritos assim, intermináveis. Acaba a página, não acaba o conhecimento. E eu tenho um compromisso, pelo menos é disso que estou me dedicando nos últimos anos, né? Trabalhar na clínica e trazer a análise do comportamento biênio radical para servir a comunidade que precisa de ajuda emocional. Teve uma frase sua que me marcou muito, que é assim: se eu não sei a explicação de algo, não é porque a análise do comportamento é insuficiente, é que eu ainda não li aquilo que eu precisava sobre. Então, esse é o resumo. Eu levo para minha vida. Esse é o resumo. Mas muito obrigado, viu, professor? Não, foi um privilégio. Agradeço demais vocês. Eu sabia, né, Marco? Eu sabia que ia ser um privilégio para ele, né? Obrigado. Tá feito. Queridos, valeu. Obrigadão, viu? Muito obrigado. Você vai embora quando? Berrecas, é o seguinte, agora vocês vão ver de primeira mão como é o processo criativo do Hélio Guilhardi. Porque afinal de contas, vocês veem os textos a gente vê no site, tudo bonitinho, organizado, mas... Será que é assim mesmo? Será que é Será assim, que não é Lucas? uma máquina de refrigerante, você só coloca a ideia e sai o texto? Será? Ou será É uma que tem opção. Ou será que tem alguém por trás disso? Vamos ver? Vem cá. Podemos entrar? Podemos entrar? Pode entrar. Quem que está aí sentado, amor? Pessoal, Camila, mas que textos são esses? O que é isso daqui? Então, esse é um dos textos do Hélio que ele está, vamos dizer, revendo no momento. Não, pera. Um texto só e tudo isso? Isso. Acho que o Hélio tinha um texto chamado O que é Comportamento, que está no site do ITCR, e agora ele teve umas ideias novas a respeito do que é comportamento e ele está revendo esse texto. E a gente está montando o texto, eu estou digitando com ele, ele faz os manuscritos, me manda, e eu digito, aí depois de digitado ele pega, imprime e faz uma recorreção do... Então aqui está mais ou menos como é o trabalho dele de fazer... E me responde uma coisa, é tudo bem organizadinho, página 1, página 2, como é que funciona isso aí? Vocês querem ver, por exemplo? Sim. Vem cá. Né, esse texto era um texto de 14 páginas. Agora a versão nova já está mais ou menos em 60 páginas. Nossa, então bastante. ele escreve, pega o que eu já digitei, aí ele tem um esquema de fazer assim, ele digita e aí quando ele tem correções ele deixa os recados, né? Por exemplo, daqui vá para a página T1, T2, T3, T4, T5, que seriam essas páginas aqui, né? T1, T2, Olha só. T3, T4. E tudo à mão. Tudo à mão. Ele me entrega à mão, né? Daí agora ele tem aqui, copie os versos das páginas 5 e 6. Então existe páginas impressas 5 e 6 e o resto dessa página T4 está nessa página. Várias instruções, então, no meio dos escritos. Exato, também. Né? Porque, Tudo muito bem organizado, porque daí é isso, ele pega a página, aí através do que já está digitado, ele vai fazendo, ele lê, relê e faz as correções. Né? Daí ele risca, vai fazendo, aí tem instruções da onde é para ir. Olha lá, rever esta passagem no meio de riscos. E para quem assistiu o vídeo completo, vai entender o porquê ele tem semelhança com o Pavlov. Exato. Exatamente. Pessoal, isso é revelador. Por exemplo, aqui ele escreveu, aí ele resolve que aqui, depois desse ponto, vem outro pedaço, que é esse pedaço. Olha lá. Aí, lá na terceira linha, que é onde é para ir. Né? Daí aqui a frase acaba, tem frases que vêm pro lado e voltam depois para... voltando da página 13. Quando acabar na página 13, é esse trecho que deve ser colocado. Ô Camila, e quantas Camilas tem para te ajudar com isso? É um processo longo, geralmente, de escrever textos. Meses, na verdade. Esse a gente começou a rever em agosto. Nós estamos em novembro. Sim. Faz um bom tempo já. E a gente brincou da semelhança com o Pavlov, né? Porque existe um livro, inclusive que... Camila, você achou esse livro? Foi.
uma biografia bem completa que mostrou umas semelhanças impressionantes entre os escritos do Hélio com nada mais nada menos do que Pavlov. Gente, o que é isso? E depois vocês assistiram também na entrevista que o porquê, né? Que o professor quase virou fisiologista também, né? Exato. Então teve um experimento ali do Pavlov influenciando também a vida do professor Aguilhard. Gente, isso aqui é É fantástico. história, né? É história, Análise do comportamento. arte, ciência, história. Isso aqui se combina no ITCR Campinas. Isso aqui é Ó, amor. Isso é muito amor. E Camila, qual que é o seu recado para as pessoas que estão nos assistindo? Boa. Agora é a hora. Meu recado é que assistam todas essas, entendam um pouco como que a gente trabalha, porque, inclusive, esse texto que o Hélio está escrevendo vai trazer muitas novidades a respeito do que é o comportamento e como o Hélio está esquematizando essa questão de tríplice contingência, análise funcional. Acho que vai ser uma coisa... Me responde uma coisa, isso aqui vai sair em primeira mão no canal dos Berrecas, não vai? Vai. Novidade? É aqui. Ó, se vocês quiserem dar uma olhada nesse, eu acho que é um bom exemplo, por exemplo, pensamento é comportamento. Daí é uma citação do Skinner, em 1957, na página 449, e aí o Hélio vai fazer todo um esquema explicando por que pensamento é comportamento e como a gente usa isso na prática clínica. Tem diálogos, né? Daí você vê, ele trocou, aí tem exemplos, ele trocou alguns nomes, então ele está no processo de criação desse conceito. Imagina ele fervilhando de ideia. Como que deve ser isso, né? Porque assim, começa com uma ideia, daí ele relê, daí a gente faz comentários aqui na clínica a respeito do que ele já fez, aí ele tem uma ideia, daí ele fala, não, acho que eu vou colocar mais uma coisa. Aí ele resolve dar um exemplo, por exemplo, do Pavlov. Aí quando ele coloca o Pavlov, vamos procurar o texto do Pavlov. Daí a gente acha um livro do Pavlov. Aí a gente usa trechos do livro do Pavlov. Esse texto, quando vocês tiverem acesso, ele tem todas essas referências. Né, do Pavlov, de vários autores incluídos. Acho que quem costuma ler texto do Hélio vê, né, que ele usa muito bem, né? isso. Então é em si um processo muito colaborativo, então. É. E várias pessoas participam e na hora selecionam o final. Acho que o Hélio dando aula, principalmente, geralmente ele tem ideias. Quando a gente discute casos, às vezes ele pensa, esse conceito... Eu acho que daria... Aí ele tem uma ideia, coloca isso no papel, a gente esquematiza e vira um texto em si, às vezes. Né, a gente tem vários desses. Mesmo que vocês têm vídeo, por exemplo, autoestima, né, compaixão, sentimento de culpa. Vários desses textos são criados dessa forma. E pra você ver, você pega um artigo que ele escreve e consegue fazer um vídeo explicando tudo de uma forma muito bem didática, sem a pessoa necessariamente ter um conhecimento muito profundo. Ela consegue entender lendo... E por isso que a gente usou o vídeo dele como referência também, porque fica muito bem explicado, muito bem referenciado, então tem... Né, ou mesmo esse que vocês usaram da autoestima, porque daí tem aquele que é o episódio quase trivial, que é uma bela explicação mais prática do que seria aquele conceito. Nossa, a gente passou, acho que 3 semanas recebendo mensagem no direct para mandar aquele texto por e-mail depois. Sim, e aí isso é também, às vezes ele lê, aí ele faz a apresentação com vocês. Aí ele, acho que eu colocaria mais uma coisa naquele texto. Porque daí ele mesmo falando, com perguntas, ele tem outra ideia, e é assim que ele vai criando os textos. Então é isso, desde a página P1, P2, P3, aí vai para H, daí volta para as T's, R's, X, aí tem uma X separada que entra no meio. Seria o Hélio Guilherme, o Sherlock Holmes brasileiro? Seria. Ele tem um mapa, né? Exatamente. A gente brinca que fazer os textos do Hélio é quase uma gincana, sabe? Quando você fala assim, agora vá para a página P, aí P1, P2, para você chegar no enigma final. Chegando lá você encontrará esse desafio, volte 3 casas. Exato. É mais ou menos isso o processo de criação. Olha, que interessante. E Camila, muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. Porque é difícil a gente ver você botando a cara nas coisas, né? Você é mais quietinha, né? Geralmente a gente fica nos bastidores aqui no ITCR, é o Hélio que aparece, mas a gente trabalha como equipe. A gente tem uma equipe muito sincronizada aqui. Falando a gente trabalha falando a mesma língua e todo mundo contribui de alguma forma com alguma parte desse processo criativo de aulas,
é muito interessante. Pô, mas obrigado. Satisfação imensa, né? Vocês terem disponibilizado uma parte do horário de vocês para nos mostrar como é que funciona o processo construtivo e criativo de Hélio Guilherme. Sim. Né? O trabalho que você também desenvolve, também que é muito importante, muito bacana, Camila. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Só não convida de novo que a gente volta. Voltem sempre. Mas sabe, Lucas, agora aqui nessa posição de... como é estagiário do campo? Repórter de campo, né? Eu queria perguntar pra você, afinal de contas, Lucas Berreca, como é que foi estar aqui no ITCR Campinas hoje? Cara, então assim, peraí, agora é meu momento. Isso, é um... Mas o canal ele começou de uma maneira totalmente despretensiosa lá atrás, né, Marco? E quando a gente percebe que conseguiu chegar num lugar como esse que a gente está hoje, né, e contando com uma pessoa como você também, que é um estudante que veio por conta do nosso trabalho, né? Sim, a gente vê a importância desse trabalho por conta disso. Pô, é realizador. Eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui e para mim é um divisor de águas, eu vejo. Eu comprei até uma roupa mais bonitinha pra vir aqui. Não sei se você viu. Eu nunca apareci de blazer no canal pela primeira vez, ó, tá vendo? Pra tudo é a primeira vez, gente. O Mulambo virou a gente. E, cara, pra mim tá sendo emocionante, né? Conhecer o professor Hélio, a Camila, o Instituto e conhecer você pessoalmente também. Muito obrigado, viu? Bom, tá aprovado. Tá feliz. contratado agora de vez. Yes! Tem um beijo pra mandar pra alguém, Camila? Eu queria mandar para acho que todo mundo que assiste vocês, né, todo mundo que faz parte da comunidade da análise do comportamento. Tem que se inscrever no canal, esmagar o like, como é que é? Tem, inscrever no canal, mandar o like, assistir os vídeos deles, assistir. Eu acho que a gente ganha muito com esse trabalho que vocês fazem. E ler os textos lá no site do ITCR também. Temos todos os textos. Todos gratuitos, né? Todos gratuitos. E isso é uma outra coisa que o Hélio faz. Ele acha que o que ele produz tem que ser de acesso livre para todo mundo da área, quem queira ler. Então é isso, gente. Muito obrigado por esse vídeo inédito na internet. Vocês não encontrarão nada parecido, né, do que a gente fez aqui hoje. Então, é sim um divisor de águas. E você fez parte da história, viu, Marco? Muito obrigado. O Luciano vai ficar com ciúmes, hein? O Lúcio tem que mandar um beijo, então, verdade. O Lúcio e Palarinha que não estão aqui, né? Exatamente. Um beijo pra vocês. Espero conhecê-los também, pessoalmente, assim como conheci. Isso, pronto. Agora a gente já combinou a volta, porque daí o Luciano vem junto. E a Lara... Olha lá. Então, perfeito. Tá feito. Muito obrigado, gente. Até mais. Prazer. Tchau. Aí. Porque descer a linha. Você não vai ver a palma, não, mas aí não tem como. Você tem que bater na frente da câmera. Você escuta a palma, né? Não, mas você tem que ver a pessoa batendo pra sincronizar na hora do vídeo. Não, dá pra ver o pico do áudio nos dois lugares. Tá falando com o especialista, cara. É mais velho. É mais velho, cara. Vou ter que te demitir, hein, cameraman. Vai ter que demitir. Não, vai ter que dar um curso, né? Ufa. Então, Aqui, ó, segura pra ele. Claro. Daí o professor Hélio vai falando, você vai segurar. Tá querendo cansar o professor Hélio, Marco? Tô vendo maldade no seu olhar, hein? Ok, vamos lá.